Shalom, shalom, escolhidos de Deus. Espero que vocês estejam bem. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família. Que a paz do Senhor esteja sobre ela e que as bênçãos se multipliquem. Glória a Deus. Tenha um coração grato ao Senhor. Agradeça por tudo que o Senhor faz por você, pela sua família. Dê graças. Em tudo, dai graças ao Senhor, porque tudo que Ele faz é bom. E creia que no tempo certo o Senhor fará tudo por você e pela tua família. Glória a Deus. Então levanta a cabeça, não desanima, continua, força, porque Deus ele é fiel. Glória a Deus. Hoje eu vim com uma palavra que o Espírito Santo me direcionou, poderosa. Está lá em João capítulo 20, que fala sobre Jesus e Tomé. Do versículo 24 ao 29, diz assim: Acontece que Tomé, um dos discípulos, que era chamado o Gêmeo, não estava com eles quando Jesus chegou. Então os outros discípulos disseram a Tomé: Nós vimos o Senhor. Ele respondeu: Se eu não ver o sinal dos pregos nas mãos dele, não tocar ali com o meu dedo, e também se não puser a minha mão no lado dele, não vou crer. Uma semana depois, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos ali com as portas trancadas. E Tomé estava com eles. Jesus chegou, ficou no meio deles e disse: Que a paz esteja com vocês. Em seguida disse a Tomé: Veja as minhas mãos e põe o dedo nelas. Estenda a mão e põe a mão do meu lado. Para de duvidar e creia. Então Tomé exclamou: Meu Senhor e meu Deus, você creu porque me viu? Disse Jesus. Felizes são aqueles que não viram, mas a si mesmo creram. Oh, glória a Deus. Deus é fiel. Maravilhoso Deus. Olha essa palavra, né? Você entende que isso que aconteceu com Jesus já foi uma coisa que Deus já tinha falado que ia acontecer através do profeta Isaías. Deus usou a boca do profeta para falar aquilo que ia acontecer sobre a crucificação, que ia acontecer com Jesus. Mas mesmo assim, os discípulos andavam com Jesus, via tudo que Jesus fazia, milagres, coisas sobrenaturais que Jesus fez. Ressuscitou Lázaro depois de 4 dias. Né? Tudo o que aconteceu, que Jesus fez, multiplicou pães e peixes. E eles viram, andaram com Jesus ali, tete a tete. Só que no final, né, uma coisa que já havia falado, Jesus falava com eles todos os dias, né? Sempre. Quando você vê na Bíblia, Jesus sempre fala, né, sobre a crucificação. Ele não esconde nada. Ele fala: não, até o dia que, né, eu vou ser entregue, eu vou sofrer. Ele contava tudo. E eles ouviam aquilo e não acreditavam. E depois, mas Jesus falou que ele ia ressuscitar. Né? E mesmo assim, não acreditaram na hora. O que aconteceu quando viram o túmulo vazio? Falaram: roubaram o corpo do mestre. Roubaram. Ficaram indignados. Pensaram não que roubou, mas não que se cumpriu a palavra que Deus disse, né? É isso que acontece com a maioria dos cristãos, né? Tá ali, anda com Deus, vê acontecer as coisas e não crê. Não crê, não põe a fé em prática. Por que os discípulos não acreditaram? Por que essa incredulidade? Porque uma pessoa que andou com Jesus precisava ver as mãos de Jesus, uma incredulidade tremenda, precisava ver para crer, né? Por que a maioria dos cristãos assim? Porque não põe a fé em prática. Os discípulos andavam com Jesus e via, mas não colocavam a fé em prática. Só começaram a colocar quando Jesus foi ao Pai. Então, por que as maioria dos cristãos não crê no poder de Deus, nas coisas de Deus, no sobrenatural de Deus? Porque não põe a fé em prática, não conhece a Deus. Meu Deus do céu.
entenda que a palavra diz, Lucas capítulo 1, versículo 37, porque para Deus, para o nosso Deus, nada, absolutamente nada é impossível. A pessoa, ela tem que o quê? Nada é impossível para Deus. Então, por que é muita incredulidade? Porque não pega a palavra e põe em prática, vê a fé, as coisas que aconteceu aqui, de coisas sobrenaturais, de sobrenatural de Deus, coisas que não se explica, né? Tem coisas que não se explica, só vive, né? Mateus 17:20 diz assim: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se vocês tivessem fé, mesmo que fosse do tamanho de uma semente de mostarda, poderia dizer a este monte, sai daqui e vai para lá, e ele iria, e vocês teriam o poder para fazer qualquer coisa. A gente lê essa palavra e a gente fala, nossa, um monte sair do lado. Mas você já pensou o monte fazer assim, ó, e mudar de lugar? Será que você tem fé? Você fala, não, eu creio, né? A pessoa fala, não, eu creio. Ou a pessoa fala, né? Tipo, ficar meio assim. Porque muitas das pessoas, elas falam, creio. Mas será que crê? Será que crê? Uma montanha sair de um lado pro outro? Mas entenda, a nossa fé não pode estar aqui, ó. Tira a fé daqui, da nossa cabeça. A nossa fé tem que estar na onde? O poder da palavra. Olha o que diz 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 5. Portanto, a fé que vocês têm não se baseia na sabedoria humana, mas no poder de Deus. E a pessoa fala, não acredito, mas está na palavra. Você tem que acreditar o quê? Na palavra. No poder de Deus que está na palavra. Quando a palavra fala nada é impossível para Deus, é porque nada. Está limitando alguma coisa? Está falando, não, até aqui Deus pode fazer. Fora isso não dá. Não, falando que é nada. Nada é impossível para Deus. Então a gente vê algumas coisas que aconteceram na Bíblia. Será que você creria? Que uma coisa é você falar, pô, uma jumenta entregou algo da parte de Deus para Balaão, né? Aí você lê isso. Aí você vai crer que a jumenta falou com o Balaão porque tá na Bíblia. Não, eu creio que a jumenta entregou algo da parte de Deus. Mas se eu falar que uma vaca entregou algo da parte de Deus para mim, você vai crer? Vai falar, pare que a vaca falou com você. Porque se a jumenta falou com o Balaão, vocês têm que entender assim, a jumenta falou com o Balaão. Qual a impossibilidade de outro animal falar, né? Assim como a cobra falou com a Eva no jardim do Éden. A cobra falou. Aí Celeste fala, não, a cobra enganou a Eva. Mas será que você crê? Você crê que a cobra fala? Né? Será que você vai crer se um cavalo falar e entregar algo da parte de Deus para você e alguém contar, mano, Deus falou comigo através de um cavalo. Se tá na palavra que falou, a jumenta falou e a cobra falou, porque o cavalo não vai falar. Você entende? A gente limita o poder de Deus aqui na nossa cabeça. Você entende? Que incredulidade. Chega de colocar nossa fé, de ver que meus discípulos só via a manifestação da glória de Deus, mas não vivia. A palavra de Deus é para se viver. Os poderes de Deus, manifestação, coisas sobrenaturais é para se viver, mas não é para quem vive no raso, não. Só que é para quem, ó, fala, eu entrego minha vida como sacrifício vivo ao Senhor, eu vou viver o sobrenatural, coisas além da sabedoria humana. Quero viver o sobrenatural de Deus. Então a pessoa tem que estar decidida a falar, aqui Deus, minha vida. Eu vou viver o sobrenatural. Agora não é ficando na mesma, né? Só vendo testemunho das pessoas, só vendo o impossível na vida das pessoas e não vive. Por isso que fica nessa incredulidade. Porque não vive a fé. A fé tem que se viver, tem que colocar em prática. Olha o que agora você fala.
Deus ordenou. Deus falou, vai. Ordenou que um grande peixe engolisse Jonas. Agora, se eu falar que eu atravessei o rio em cima do jacaré que Deus me levou, será que você vai acreditar? Porque uma baleia, um grande peixe, pode pegar o Jonas a partir do que Deus pediu. Mas agora eu atravessar um jacaré não posso. Você entende? A gente não pode se basear apenas do que está na Bíblia. Vamos supor, do grande peixe. Mas se o grande peixe ordenou e aconteceu, por que não pode acontecer com outro? Por que não pode ser outro? Tem que ser um grande peixe, senão não é verdade? Para de limitar. As pessoas limitam o poder de Deus. Deus tem o domínio sobre todas as coisas. Se Deus criou o homem, tem o domínio sobre o homem. Deus criou os animais. Ele não vai ter o domínio sobre os animais? Se ele quiser fazer, ele faz. Se Deus precisar entregar algo para você, não tiver boca de pessoa, ele vai entregar na boca do animal. Aí a pessoa fala, ai meu Deus, é porque não vive a fé. Não quer aprofundar com Deus, não vai no profundo. Fica querendo tentar entender. Quem tenta entender não vive o sobrenatural. Tem que pôr aqui, ó, em prática. Mas entenda, a fé não é pro seu ego, mas é para glorificar o nome do Senhor. Né? Às vezes eu falo, eu tenho fé. Tá, mas não é para você, pá, se achar. É para glorificar o nome do Senhor. Então as coisas não é do nosso jeito, é do jeito dele. Glória a Deus, porque Deus, ele é poderoso, ele fala o que ele quer. Mar Vermelho, que partiu no meio para o povo de Israel passar. Passaram em terra seca. Será? Se lê na Bíblia, você fala, meu Deus. Né? E às vezes a gente pega uma doença, alguma coisa, e fala, ai meu Deus, fica com medo, que Deus não pode fazer um milagre. Minha filha, tem que ler mais a Bíblia, tem que se aprofundar com Deus e começar a colocar a fé em prática. Meu Deus, uma pessoa que abre o vermelho em terra, passa no meio de terra seca, não vai conseguir curar uma doença básica. Meu Deus do céu. Tá na hora aqui, ó, pedir poder, graça, unção para Deus. Abre a minha mente. Eu quero viver o sobrenatural. Eu quero crer. Eu quero entender. Eu quero te conhecer. Me se revela a mim, Deus. Busca. Busca em Deus. Multiplicações de pães e peixes. De 5 pães e 2 peixes alimentou mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Porque se tinha uma mulher para cada homem, pense. Já vai o dobro. Mais de 10.000 pessoas, fora as crianças. Se tiver um filho para cada... Meu Deus. E multiplicou, ainda sobrou. Sobrou. Será? Ali a gente vê pães e peixe, né? Mas se Deus quiser multiplicar outra coisa? Se ele conseguir... Se ele quer multiplicar outro tipo de alimento, será que você vai acreditar? Você olha e fala, nossa, tem tanta gente, mas só tenho isso. Será que você lembra da palavra? Você vai ter fé para isso? Você vai falar, não, Deus faz. Se multiplicou pães e peixe, você entende que tem... se Deus colocasse todos os poderes, né? Deus colocou, né? Tudo que ele pode fazer, né? Na Bíblia. Mas não assim... Se ele usou a jumenta, ele vai falar, não, eu uso esse. Não, ele vai usar a jumenta. Agora basta você crer. Né? Porque a palavra falou aqui, felizes aqueles que não viram, mas creram. Né? A gente fala, não, eu creio. Eu creio que Deus pode fazer. Aí você vive o sobrenatural. Você vive. Porque sua fé não está baseada aqui, ó, na sua sabedoria humana. Né? O fogo que caiu do céu, o profeta Elias. Meu Deus do céu. É coisa... Essas pessoas... Você acha que Elias vivia no raso com Deus? Ou era ali, ó, se consagrando no profundo com Deus?
Não pense não, às vezes você olha assim e fala, não, os caras viveu. Mas os caras o quê? Era sacrifício vivo nas mãos de Deus. Os caras serviam a Deus. Servia. Então eles viveram o quê? O sobrenatural. Passou por coisas boas, passou, mas Deus o livrou de todas. Porque Deus ama o justo. Moisés viveu coisas sobrenaturais com Deus. 10 pragas. Então a gente tem que entender assim, o poder de Deus, a glória. A glória. A glória de Deus, a gente tem que pensar o quê? A minha fé tem que estar na palavra, né? Olha o que diz a palavra aqui. Em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 11. Quanto ao ser humano, somente o Espírito que está nele é que conhece tudo a respeito dele, né? Às vezes você vive umas fé aqui e tal, você só conhece isso, né? Que tá aqui dentro dele. E quanto a Deus, somente o próprio Espírito conhece tudo a respeito dele. Então, se o Espírito de Deus conhece Deus, o Espírito que está em você vai conhecer as coisas de Deus. Então, às vezes a pessoa fala, eu não... Ai, pare, sabe? Porque tá com o Espírito dela mesmo. Então, só conhece o que é a respeito dela. Mas quem tem a graça de Deus, né? O Espírito Santo conhece as coisas de Deus, que Deus revela o profundo e escondido, segredos que Deus tem para revelar aos seus filhos. Glória a Deus. Então que a gente o que busque e vá no profundo. Olha isso, Deus mandou 2 ursas que saíram do mato e despedaçaram 42 rapazes que caçoaram de Eliseu. Agora fala que não tem o domínio. 2 ursas saiu e despedaçou os homens. Leviatã, o monstro, e o monstro Bemote, que Deus criou. E falou, ó, olha eu ali, forte, grande, sem medo. Meu Deus, Jó depois disse, eu conhecia só de ouvir falar, agora eu vejo com meus próprios olhos. Então, para você ver com seus próprios olhos, tem que crer, tem que ter fé, tem que falar, não, eu creio, e colocar em prática. Não é assim, não. Quer viver o sobrenatural? Põe em prática. Chega de viver o raso. Chega de viver o raso. Olha o que Jesus disse. João 14, 12. Digo a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Jesus, olha, realizou coisa. Milagre, cura, libertação, morto ressuscitando. Ele falou, vocês também fará, se vocês creem em mim. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Maiores. Vamos fazer coisas maiores, eu posso fazer coisas maiores. Mas basta o quê? Crer, ter fé. Peça fé. Deus se revela a mim. Deus se revele. Marcos 9, 23, Jesus respondeu, se posso, tudo é possível aquele que crê. Tudo. Tem limitação? Não tem, é tudo. Então, o que hoje Jesus nos fala? Chega de duvidar. Quando Jesus fala, para de duvidar, creia. Para Tomé, teve que mostrar. Mas então, Jesus diz, feliz aquele que não viu e creu. Oh, glória a Deus. Então não precisa ver para crer, não. Você só precisa o quê? Crer. Essa é uma pessoa feliz, né? Que crê. Meu Deus do céu. Eu estava aqui em casa, minha mãe disse que um homem contou testemunho. Que atravessou em cima do jacaré. Aí eu ouvi assim ela falando. Ela falou, ai, você acha que é verdade isso aí?
Imagina. Eu olhei. Eu creio. Eu creio que Deus pode fazer isso sim. Muito ainda. Ela falou, ai, como que você crê? Não sei o que. Começou a falar. Falei, mas quando Jesus ordenou o peixe buscar o Jonas, não é a mesma coisa? Não. Isso aconteceu com o Jonas, tá vendo? A pessoa, ela limita. Não, só aconteceu ali. Outra coisa não pode acontecer. Pare de limitar. Não limite o poder de Deus. Não limite o poder de Deus. Porque Deus faz tudo. Você vê, eu vi o homem em cima do jacaré, não vi. Mas quando se trata de Deus, quando eu entendo Deus, eu creio. Eu falo, não, eu vou crer. Porque a gente tem que ser assim. A gente tem que crer no poder de Deus. A gente tem que olhar e falar, não, eu creio. Eu creio que Deus pode fazer isso. Aí você vive o sobrenatural. Mas enquanto você ficar, né, se limitando, falando, não, aqui eu creio, aqui já é coisa de, é loucura. Não vive. Não vive sobrenatural. Aí vocês vêm e falam pra mim, tá, mas você tá falando isso, tá, mas você crê, você já viveu. E se eu falar pra você que já vivi, já vi, porque foi, eu senti, eu vi que era Deus. Uma vez eu li a palavra ali de Deus falando sobre Jó, quando ele falou na palavra, né? Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora eu vejo com meus próprios olhos, quando Deus falou do Leviatã e do Bemonte. E daí eu pesquisei, né? Quem que era esse monstro? E daí eu vi uma coisa grandiosa assim, com 2 chifres. Eu vi no Google. Aí, eu falei, meu Deus do céu. Falei, Deus, eu quero ver. Porque se Jó viu, eu também quero ver. Opa, falei, eu quero ver, Deus. Se Jó viu, eu quero ver. Aí, na mesma hora que eu levantei, eu tinha que gravar um vídeo. Eu tinha que gravar um vídeo pra me postar. E daí eu saí lá fora pra gravar o vídeo. Eu tava gravando, bem nesse dia tava passando um monte de carro. Daqui a pouco eu tava gravando, eu olhei de relance assim, eu vi um boi olhando pra mim. E ele tava escondido atrás do matinho, só que tipo assim, a cabeça dele tava escondida. E eu só vi os 2 chifrão. Na hora, ui! Meu Deus do céu. Aí eu fiquei olhando assim, ele tava olhando pra mim. E eu falei, meu Deus, que isso? Tipo assim, eu tinha acabado de ver uma imagem do Bemonte e do nada eu vi um boi escondido olhando pra mim com um chifrão. Daqui a pouco eu falei, meu Deus, né? Aí continuei a gravar. Nisso que eu virei pro lado, eu vi que o boi saiu do lugar onde ele tava e foi pra perto da grade, que tem um mato aqui perto de casa, né? Um lugar de mato. E eu fui ali gravar. E ele veio pra perto da grade, onde eu tava gravando, né? Eu acolhi assim, ele tava do lado, do meu lado, assim, andando, olhando pra mim. Aí eu falei, não. Aí eu dei, falei, meu Deus, que isso? Continuei a gravar. Depois, na hora que eu olho pro lado, ele tá, tipo, cavalgando assim, tá? Olhando pra mim. Na hora, eu comecei a rir. E depois, terminei de gravar. Eu voltei, orei. Falei, Deus, meu Deus do céu, eu vi você. E ele confirmou. E daí, eu entendi o que Jó viveu. Falei, agora eu vejo com meus próprios olhos. Então, se eu tô falando isso, é porque eu vivi. Então, em nome de Jesus, peça a Deus que se revele a ti. E busca, se entrega. Busca mais, não desiste, não para. Porque Deus vai se revelar poderosamente. Poderosamente.
em nome de Jesus. Glória a Deus por essa palavra. Meu Deus do céu, que a gente não possa ser como Tomé. Incredulidade, em nome de Jesus, caia por terra. Mas que a gente busque o dom sobrenatural da fé. Que a gente busque que Deus se revele a nós de forma sobrenatural. Que a gente possa viver o que tem dentro dessa palavra para a glória de Deus. Aleluia. Quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, obrigado por essa palavra poderosa, Senhor, de glória, de poder, de sobrenatural. Que a gente possa viver o sobrenatural na nossa vida, nos revele a nós, Senhor, ainda mais. Que a gente possa viver coisas extraordinárias em Teu nome, Senhor. E que a gente possa manifestar poderes, milagres sobrenaturais que o Seu povo viveu na época da Tua palavra, em nome de Jesus. Aumenta a nossa fé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus e graças a Deus. Agora repita esse versículo comigo. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Glória a Deus. Que Deus abençoe você e até um próximo vídeo.